Fala galera que está estudando para o DEPEN, eu sou o professor Vinícius Ferreira e estamos juntos novamente para estudarmos para esse grandioso concurso, Departamento Penitenciário Nacional. Você que almeja ser policial penal federal, um dos principais cargos da segurança pública do país, recomendo que você assista esse vídeo. Na nossa aula de hoje vamos estudar a terceira parte, a aula 3 do Decreto 6049 de 2007, Regulamento Penitenciário Federal. Galera, os conhecimentos complementares aí do conteúdo programático do concurso do DEPEN, ele é dividido em duas partes, uma relacionada à execução penal e outra relacionada ao Departamento Penitenciário Nacional. Do bloco relacionado ao Departamento Penitenciário Nacional, o Decreto 6049, o Regulamento Penitenciário Nacional, é a norma mais importante, é a norma com maiores chances de ser cobrada em sua prova. Então você tem que estudar esse conteúdo com afinco, com bastante cuidado. O material que eu vou utilizar nessa aula de hoje, os slides que eu utilizo, estão aí no link da descrição do vídeo. Clica no link, baixa o material, salve esse material aí como uma forma de você estudar posteriormente. Caso você tenha alguma dúvida, basta entrar em contato comigo, seja por meio dos comentários aí do vídeo, pelo direct do meu Instagram ou através do meu e-mail, que eu estou à disposição para fazer o possível para contribuir com a sua aprovação. Beleza? Vamos iniciar então a aula de hoje, terceira parte do nosso estudo do Regulamento Penitenciário Nacional. Então, legislação para o DEPEN. Aqui está o meu Instagram. Caso você tenha essa rede social, me segue lá, você vai me ajudar bastante. Aqui está o meu e-mail na tela, caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Galera, eu respondo todos os e-mails. Antes da gente começar o conteúdo da nossa aula de hoje, gostaria de falar com você mais uma vez sobre o meu simulado. Galera, sobre o decreto 6049 de 2007 do Regulamento Penitenciário Nacional, você não vai encontrar questões. Esse meu primeiro simulado, você vai responder 120 questões inéditas sobre o Decreto 6049 de 2007. Então, é um material exclusivo que você encontra somente aqui no meu canal. O link para você adquirir esse simulado também está aí na descrição do vídeo. Clica, pague o simulado e você vai receber automaticamente por e-mail. O simulado custa apenas R$ 10. É um valor muito simbólico por tanto conteúdo. Então, são 120 questões inéditas, com gabarito, com fundamentação legal e com fórum de dúvidas. Beleza? Não deixe de adquirir esse simulado. Vai fazer toda a diferença na sua prova praticar o conteúdo referente ao Regulamento Penitenciário Nacional. O Regulamento Penitenciário Federal, perdão. Galera, olha só, qual o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente tem dois temas relacionados ao Decreto 6049. A gente tem das fases evolutivas internas, da classificação e da individualização da execução da pena e da assistência ao preso e ao egresso, conteúdo importante do regulamento. Então vamos iniciar o conteúdo da nossa aula propriamente dito. A gente vai falar de execução administrativa da pena. Galera, a execução administrativa da pena ela é dividida em duas fases, beleza? Fique atento a isso aí. Ela tem duas fases. Ela tem o procedimento de inclusão, e tem o procedimento de avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para o desenvolvimento do processo da execução da pena. Então, essas são as duas fases dessa execução administrativa da pena. A gente tem a fase de inclusão. Então, por exemplo, suponhamos que a gente tem um preso no Distrito Federal, no presídio distrital. E por determinação judicial, esse preso vai para um presídio federal. A execução administrativa da pena dele, ela vai passar por essas duas fases. Tem o procedimento de inclusão, ele vai ser incluído num estabelecimento penal federal, e tem o procedimento de avaliação. Quem faz essa avaliação? É muito importante você destacar na sua memória e também no seu material. É a Comissão Técnica de Classificação para o desenvolvimento do processo da execução da pena. Galera, eu faço questões do SEBRASP há muito tempo, muito tempo.
desde 2013 que eu estudo aí para esses concursos da área policial, inclusive o concurso que eu faço parte é do ano de 2013. Pessoal, o Sebrasp vai colocar aqui na sua prova que essa avaliação é feita pelo diretor do estabelecimento penal federal, ou vai colocar que é pela corregedoria, ou outro órgão ou autoridade. Você vai marcar que esse item vai estar incorreto. Muito cuidado, quem faz isso é a comissão técnica de classificação. Beleza? Então, para orientar a individualização da execução penal, os condenados eles são classificados. E os critérios para a classificação são os antecedentes desse condenado e a personalidade desse condenado. Então, é com base nos antecedentes, no histórico criminal desse condenado, e é com base na sua personalidade que a individualização da execução penal ela será orientada. Beleza? Muito cuidado com isso aí. Então, antecedente e personalidade são as classificações aí para orientar a individualização da execução penal. Beleza? Muito cuidado com isso aí. Pergunta 1. Quem irá fazer a classificação e a individualização da execução da pena? Quem é que vai fazer isso, galera? Você já tem a resposta. A resposta é a comissão técnica de classificação. Destaca essa resposta aí no seu material. É a comissão técnica de classificação que vai fazer a classificação e a individualização da pena. Beleza? Vamos verificar a resposta dessa pergunta no Regulamento Penitenciário Federal. Primeiro, vamos responder essa segunda pergunta. Quem definirá os procedimentos da comissão técnica de classificação? Quem é que vai definir esses procedimentos? É o Ministério da Justiça. Beleza? É o Ministério da Justiça quem vai definir os procedimentos da comissão técnica de classificação. Observe a resposta aí. Previsão, artigo 16. Para orientar a individualização da execução penal, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e a sua personalidade. Beleza? Antecedentes é a ficha criminal do cara, os crimes, se ele integra organização criminosa, quais foram os delitos praticados por ele, a personalidade, se ele é um cara nervoso, se ele é uma pessoa tranquila, um cara calmo, tudo isso vai ser avaliado aí nessa orientação de individualização da pena. E a classificação e individualização da execução da pena de que trata o caput será feita pela comissão técnica de classificação, como eu disse para vocês, muito importante. E o Ministério da Justiça definirá os procedimentos da comissão técnica de classificação. Então, é o Ministério da Justiça quem vai definir esses procedimentos. Reitero mais uma vez, está estudando legislação. Apareceu um órgão responsável por determinada conduta, como é o exemplo que segue aí na sua tela. Apareceu uma autoridade responsável, destaca. É trecho importante que pode ser cobrado na sua prova. Beleza? Vamos continuar com o nosso estudo. A inclusão do preso em estabelecimento penal federal dar-se-á. Como se dará essa inclusão, pessoal? Como que isso vai acontecer? Essa inclusão ela se dá em regra por ordem judicial. É por ordem judicial em regra que vai se dar a inclusão do preso em estabelecimento penal federal. Exceções são os casos previstos em lei. Beleza? Então, a inclusão do preso em estabelecimento penal federal dá-se-á por ordem judicial, ressalvadas as exceções previstas em lei. Galera, exemplo de lei aí é a Lei 11.671 de 2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais de segurança máxima, estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá outras providências. Essa lei ela dispõe aí sobre hipóteses de inclusão e transferência de presos em presídios federais. Olha o que diz o artigo 3º. Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso,
condenado ou provisório. Beleza? Então, mais uma vez, regra, a inclusão se dá por ordem judicial. Exceção são os casos, as hipóteses previstas em lei. Beleza? Efetiva inclusão do preso em estabelecimento penal federal. A gente falou de inclusão por diversas vezes já na nossa aula de hoje. Mas essa efetiva inclusão, ela vai se dar, ela vai se concretizar somente após a conferência dos seus dados de identificação com o ofício de apresentação. Beleza? Então, suponhamos que a gente tem um preso aí que está vindo do sistema penitenciário estadual. Esse preso ele foi transferido para uma penitenciária federal. Galera, a efetiva inclusão desse preso no estabelecimento penal federal, ele vai se dar após a conferência dos seus dados. E esses dados, ele vai estar junto com a documentação correspondente a esse preso. Esse preso ele tem uma documentação, ele tem uma ficha onde vai ser lançadas as informações referentes a ele. Então, após a conferência desses dados de identificação com o ofício de apresentação, é que ele vai ser efetivamente incluído. No ato de inclusão, o preso ficará sujeito às regras de identificação e de funcionamento do estabelecimento penal federal previstas pelo Ministério da Justiça. Beleza? Há um procedimento específico, há um procedimento próprio de identificação dos presos e de funcionamento do presídio federal, da penitenciária federal. O preso ele vai estar sujeito, sim, a essas regras, mesmo que ele tenha vindo do sistema prisional de outra unidade da federação. Pessoal, na inclusão do preso em estabelecimento penal federal serão observados os seguintes procedimentos. São condutas que devem ser praticadas pelos servidores dos presídios federais. O primeiro procedimento a ser adotado é a comunicação à família do preso ou pessoa por ele indicada. Essa comunicação ela vai ser efetuada pelo setor de assistência social do estabelecimento penal federal acerca da localização onde se encontram. Galera, em outras palavras, o estabelecimento penal federal ele vai comunicar, ele vai informar o local onde o preso está. Beleza? Ele vai informar esse local onde o preso está. Esse é um procedimento que deve ser adotado. Segundo procedimento é a prestação de informações escritas ao preso e verbais aos analfabetos ou com dificuldades de comunicação sobre as normas que orientarão o seu tratamento, as imposições de caráter disciplinar, bem como sobre os seus direitos e deveres. A gente vai estudar na próxima aula os direitos e deveres do preso. Beleza? Então, primeiro comunica a família, segundo informa ao preso por escrito e se o preso for analfabeto verbalmente, sobre as normas que orientarão o seu tratamento no estabelecimento penal federal. E o terceiro procedimento é a certificação das condições físicas e mentais do preso pelo estabelecimento penal federal. Beleza? A gente tem algumas regras no regulamento referente a presos que vêm de outros sistemas penitenciários. Então, no caso de preso oriundo dos sistemas penitenciários dos estados ou do Distrito Federal, deverão acompanhá-lo no ato de inclusão no sistema penitenciário federal a cópia do prontuário penitenciário, os seus pertences e a informação acerca do pecúlio disponível. Necessariamente, esses objetos eles têm que estar presentes no caso de preso que é de outro sistema penitenciário. Então, suponhamos que a gente tem um preso aqui do estado do Rio de Janeiro. Esse preso ele vai ser incluso num estabelecimento penal federal. Junto com ele deve vir a cópia do seu prontuário penitenciário, a ficha penitenciária desse preso, os pertences, os objetos pessoais desse preso e a informação acerca do pecúlio disponível. Galera, pode entender esse pecúlio aqui como dinheiro, como valores, fique à vontade. Beleza? Galera, se no ato de inclusão desse preso de outro sistema penitenciário forem detectados indícios de violação da integridade física ou moral do preso, ou verificado o quadro de debilidade do seu estado de saúde, tal fato deverá ser imediatamente comunicado ao diretor do estabelecimento penal federal,
mais uma vez, uma autoridade aí competente para a prática de determinada conduta, fique atento a isso aí. Recebida a comunicação, o diretor do estabelecimento penal federal deverá adotar as providências cabíveis sob pena de responsabilidade. Beleza? Então foi identificado violação. Foi identificado violação aos direitos humanos. Por exemplo, o preso estava todo machucado. O servidor que identificou ele comunica ao diretor do estabelecimento penal federal e esse diretor toma as providências. Beleza, galera? Então, a providência que vai ser tomada pelo servidor que identificou a violação é comunicar ao diretor. As demais providências elas serão adotadas pelo próprio diretor do estabelecimento penal federal. Beleza? Fique atento a isso aí. Galera, agora a gente vai falar de assistência ao preso e ao internado. Essa assistência ela é dever do Estado, ela é uma obrigação do Estado. Ela tem como objetivo prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Galera, esse retorno à convivência em sociedade, a gente pode chamar de ressocialização, é um dos principais objetivos da pena. É uma finalidade da pena fazer com que aquela pessoa reingresse, aquela pessoa retorne ao seu convívio em sociedade. Beleza? Então, essa assistência que é dada ao preso, como, por exemplo, assistência à saúde, assistência psicológica, assistência moral, ela tem como finalidade a prevenção de crimes e o retorno à convivência em sociedade. Preso ressocializado, quando essa ressocialização acontece, no caso do Brasil, esses índices são bem pequenos, esse preso não volta a delinquir. Então, há sim uma prevenção ao crime. Beleza? Observe o que diz o artigo 20 do Regulamento Penitenciário Federal. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social, psicológica e religiosa prestada ao preso e ao egresso obedecerá aos procedimentos consagrados pela legislação vigente, observadas as disposições complementares deste regulamento. Beleza? Então, essa é a assistência ao preso. É um dever do Estado, tem dois objetivos: prevenir o crime e orientar o retorno à sociedade. Beleza? Vamos falar agora sobre o que é egresso. É muito importante que você conheça essas características, porque é um assunto importante para a sua prova. Galera, o que é egresso? O Regulamento Penitenciário Federal, ele te explica o que é egresso. Então, considera-se egresso o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Também é egresso o liberado condicional durante o período de prova. Beleza? Então, pessoal, egresso você pode entender como o antigo preso. Entenda dessa forma, de forma didática, fica melhor para você compreender que é egresso. É o antigo preso ou o ex-preso, se você preferir. E ele vai ser considerado egresso nessas duas hipóteses. Quando ele for liberado definitivamente, por exemplo, ele cumpriu totalmente a sua pena, ele vai ser considerado egresso durante o período de 1 ano a contar do momento que ele saiu do presídio federal. No caso de liberado condicional, ele vai ser considerado egresso enquanto durar o período de prova. Beleza? Muito importante esse conceito de egresso, fique bastante atento. Tranquilo? Galera, assistência material ao preso e ao internado. O que seria essa assistência material? Essa assistência material consiste no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Beleza, galera? Então, assistência material, alimento, roupas, instalações, uma cela para ele ficar, uma cela limpa, tudo dentro do conceito de dignidade da pessoa humana. Essa é a assistência material. Pessoal, essa assistência material, ela será prestada pelo estabelecimento penal federal por meio de programa de atendimento às necessidades básicas do
preso. Já a assistência à saúde consiste no desenvolvimento de ações visando garantir a correta aplicação de normas e diretrizes da área de saúde. Será de caráter preventivo e curativo, muito importante isso aí. Por exemplo, recentemente foi identificado o primeiro preso de estabelecimento penal federal aqui no Distrito Federal com o Covid, com o coronavírus. Tem que ser adotados providências de caráter preventivo para que isso não possa passar por outros presos, para os agentes penitenciários federais, os policiais penais federais. Beleza? Então, tem ação de caráter preventivo e curativo. Compreenderá os atendimentos médico, farmacêutico, odontológico, ambulatorial e hospitalar dentro do estabelecimento penal federal ou instituição do sistema de saúde pública nos termos de orientação do DEPEN. Beleza? Então, essa assistência à saúde, galera, ela pode ser prestada dentro ou fora do presídio federal. Tranquilo? Ele pode ser prestado dentro ou fora desse presídio. Tranquilo? É comum nos estabelecimentos penais federais a gente encontrar, por exemplo, o farmacêutico, o dentista, isso é bastante comum, então isso é prestado dentro. Mas quando é necessário, por exemplo, um atendimento diferenciado, o sistema de saúde pública fora do estabelecimento presta essa assistência. A gente tem assistência psiquiátrica e psicológica, que será prestada por profissionais da área, por intermédio de programas envolvendo o preso e seus familiares e a instituição, no âmbito dos processos de ressocialização e reintegração social. Beleza? Galera, com relação aos presos submetidos ao RDD, ao regime disciplinar diferenciado, serão assegurados atendimento psiquiátrico e psicológico, com a finalidade de determinar o grau de responsabilidade pela conduta faltosa anterior, ensejadora da aplicação do regime diferenciado, e com a finalidade de acompanhar, durante o período da sanção, os eventuais efeitos psíquicos de uma reclusão severa, cientificando as autoridades superiores das eventuais ocorrências advindas do referido regime. Galera, muito cuidado com isso aí. Não é porque o regime é disciplinar diferenciado que o preso vai ser cerceado de seus direitos fundamentais totalmente, beleza? Não é porque ele está em RDD que ele vai ser cerceado totalmente, ele vai ser afastado totalmente dos seus direitos fundamentais. Ainda durante o regime disciplinar diferenciado é necessário o respeito à dignidade da pessoa humana. Isso deve acontecer da mesma forma. O regime disciplinar diferenciado é um regime mais severo, onde os seus direitos fundamentais eles são restringidos de uma forma maior que no regime disciplinar ordinário, mas sempre respeitando os seus direitos fundamentais, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana. Beleza? Vamos falar agora da assistência educacional. A assistência educacional ela compreenderá a instrução escolar, o ensino básico e fundamental, profissionalização e desenvolvimento sociocultural. Beleza? Nos estabelecimentos penais federais, a assistência educacional ela é de suma importância. Beleza? Com relação ao ensino, o ensino básico e fundamental, ele é obrigatório. Marque isso aí no seu material. O ensino básico e fundamental ele é obrigatório. Integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa, em consonância com o regime de trabalho do estabelecimento penal federal e as demais atividades socioeducativas e culturais. Já o ensino profissionalizante, ele poderá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico, atendendo-se às características da população urbana e rural, segundo aptidões individuais e demanda do mercado. Galera, esse ensino profissionalizante pode ser, por exemplo, um curso técnico. Oferecer um curso técnico para o preso é uma forma de oferecer um ensino profissionalizante. Esse ensino profissionalizante ele não é considerado obrigatório. Já o ensino básico e fundamental, ele é obrigatório, ele vai se integrar
ao sistema escolar da unidade federativa. Ele se integra ao sistema de ensino do Distrito Federal e dos estados da federação. Ele tem que ser prestado em consonância com o trabalho e as demais atividades desenvolvidas no estabelecimento penal federal. Beleza? Galera, pergunta importante. O ensino, ele se estende aos presos que se encontram sujeitos ao regime disciplinar diferenciado? Pessoal, a resposta dessa pergunta ela é muito importante. A resposta é sim, com certeza se estende. Ainda que o preso esteja no RDD, ele vai ter direito ao ensino. Esse ensino, essa assistência escolar aí, ela vai ser prestada ao preso em RDD. Observe a resposta aí no regulamento. Artigo 25, parágrafo 3º. O ensino deverá se estender aos presos em regime disciplinar diferenciado, preservando sua condição carcerária e de isolamento em relação aos demais presos, por intermédio de programa específico de ensino voltado para presos nesse regime. O estabelecimento penal federal disporá de biblioteca para uso geral dos presos, provida de livros de literatura nacional e estrangeira, técnicos, inclusive jurídicos, didáticos e recreativos. Parágrafo 5º diz: o estabelecimento penal federal poderá, por meio dos órgãos competentes, promover convênios com órgãos ou entidades, públicos ou particulares, visando a adoção por estes entes de livros ou programas de bibliotecas volantes para ampliação de sua biblioteca. Beleza? Essas disposições elas foram tiradas do artigo 25, parágrafo 3º, 4º e 5º do Regulamento Penitenciário Federal. Galera, é assegurada ainda ao preso a liberdade de culto e de crença, garantindo a participação de todas as religiões interessadas. Galera, isso aqui é muito importante. Atendidas às normas de segurança e os programas instituídos pelo DEPEN. Beleza, galera? Então, essa liberdade de culto e de crença, ela inclui, ela abrange todas as religiões, beleza? Cuidado com isso, não há uma religião específica a ser prestada aí no estabelecimento penal federal. Todas as religiões estão incluídas nessa liberdade de culto e de crença. Tranquilo? Cuidado com isso aí. Agora a gente vai falar de assistência ao egresso. Lembra daquele conceito que eu passei para você? O egresso é o ex-preso. Essa assistência ao egresso, ela consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Galera, esse egresso, ele saiu do estabelecimento penal federal. Às vezes ele está meio aí desorientado. O que que eu faço? Como é que eu faço para voltar a ter uma vida normal? Essa assistência a ela, ele consiste nessa orientação, uma assistência social, isso aqui, para fazer com que esse preso possa ser reintegrado à vida em sociedade, beleza? E ela poderá ser providenciada pelos sistemas penitenciários estadual ou distrital onde resida sua família, mediante convênio estabelecido entre a União e os estados ou Distrito Federal, a fim de facilitar o acompanhamento e a implantação de programas de apoio ao egresso. Beleza, pessoal? Então, essa assistência ao egresso, ela não é exclusiva, ela não é prestada de forma exclusiva, não é providenciada de forma exclusiva pelo sistema penitenciário federal. Beleza? Ela não é exclusiva. Tranquilo? Ela pode ser prestada pelos estados e pelo Distrito Federal, só porque é um requisito aí que haja convênio. Então, suponhamos aí que um preso saiu do sistema penitenciário federal. Ele é um preso que a sua família reside lá no Piauí. Pessoal, essa assistência ao egresso, ela pode ser prestada pelo estado do Piauí se ele estiver devidamente conveniado com a União. Com certeza, isso vai facilitar o acompanhamento e a implantação desses programas de apoio ao egresso. Beleza? Muito cuidado com isso aí, galera. Muito cuidado.
O cara está no estabelecimento penal federal, ele saiu. Essa assistência ao egresso ela vai ser prestada pelo sistema federal, mas ela também pode ser prestada pela unidade da federação, no caso, os estados ou Distrito Federal, em que residam a família do preso, desde que haja convênio. Beleza? Pessoal, importante. Após entrevista e encaminhamento realizados pela Comissão Técnica de Classificação e ratificados pelo diretor do estabelecimento penal federal, poderá o preso se apresentar à autoridade administrativa prisional no Estado ou no Distrito Federal, onde residam seus familiares, para obtenção da assistência. Lembra dessa assistência que eu acabei de falar para você que pode ser prestada mediante convênio pelos estados ou pelo Distrito Federal onde reside a família do preso? Pois é, então isso vai ser providenciado após essa entrevista, encaminhamento, que será realizada pela Comissão Técnica de Classificação, será confirmado pelo diretor do estabelecimento penal federal. Beleza? Observação: o Estado ou o Distrito Federal onde residam os familiares do preso deve estar conveniado com a União para a prestação de assistência descentralizada ao egresso. Cuidado, já falei sobre isso, tem que haver o convênio, e o egresso somente obterá a prestação assistencial no Estado ou no Distrito Federal onde residam comprovadamente seus familiares. Beleza? Os familiares do cara têm que estar morando naquela região para que ele possa ser assistido. Galera, vista essa tela, a gente vai resolver algumas questões agora para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu. Reitero a você mais uma vez, pessoal, adquira o simulado. Não é porque eu estou produzindo e vendendo esse simulado que eu estou insistindo para você comprar. Estou falando isso porque eu sei que vai ajudar na sua aprovação. São 120 questões sobre essa norma tão importante. Outros simulados serão confeccionados, serão vendidos sobre as demais normas. Beleza? A inclusão do preso em estabelecimento penal federal dar-se-á nos casos previstos em lei, ressalvadas as exceções por ordem judicial. Galera, essa primeira questão ela está errada. Os conceitos eles foram invertidos. Em regra, a inclusão se dá por ordem judicial. As ressalvas são as exceções previstas em lei. Beleza, galera? Essa é a ressalva. Então, foi invertido aí a ordem de regra e exceção para a inclusão do preso em estabelecimento penal federal. Vamos observar a resolução da questão 1. Inclusão do preso em estabelecimento penal federal. Regra dar-se-á por ordem judicial, uma ordem de um juiz de direito. Exceção dar-se-á nas hipóteses previstas em lei, que eu cito um exemplo, que é a Lei 11.671 de 2018, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e da outras providências. Primeira questão, gabarito errado. Vamos para a nossa segunda questão. Consideram-se egressos para os efeitos do Regulamento Penitenciário Federal o liberado definitivo pelo prazo de 2 anos a contar da saída do estabelecimento penal e o liberado condicional durante os 5 anos que se seguem à sua liberação. Essa segunda questão ela também está errada. Galera, os prazos apresentados pela questão eles estão totalmente incorretos. Mais uma vez, informo a você que você pode entender o egresso como ex-preso ou preso liberado, se você preferir. Preso liberado, se você preferir, ou antigo preso, fica a seu critério. Só porque os prazos estão incorretos, observe a resolução. Então, considera-se egresso o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Beleza? Esses são os egressos do Sistema Penitenciário Federal. Vamos agora para a nossa terceira e última questão. Assistência ao egresso deve necessariamente ser prestada pelo Sistema Penitenciário Federal, sendo vedada sua prestação pelos sistemas penitenciários dos estados e do Distrito Federal. Pessoal, isso foi a última parte do conteúdo teórico da nossa aula. Essa questão ela está errada.
Mais uma vez, reitero para você que esse conteúdo é importante. Essa assistência ao egresso ela não vai ser prestada necessariamente, obrigatoriamente pelo sistema penitenciário federal. Ela pode ser prestada pelos sistemas penitenciários dos estados e do Distrito Federal, onde reside a família do preso, a família do egresso, desde que haja convênio entre o Estado, entre o Distrito Federal e a União. Beleza? Então fique atento a isso aí, a terceira questão, gabarito errado. Resposta, artigo 28. Assistência ao egresso poderá ser providenciada pelos sistemas penitenciários estaduais ou distrital, onde resida sua família, mediante convênio estabelecido entre a União, os Estados ou o Distrito Federal, a fim de facilitar o acompanhamento e a implantação de programas de apoio ao egresso. Beleza? Gabarito da terceira questão está errado. Segue na tela o gabarito de todas as questões que a gente fez, todos os itens estão errados. Gostaria de agradecer imensamente por você estar aí no meu canal acompanhando mais essa aula. Gostaria de pedir para que você se inscreva. Inscreva, galera, no meu canal, isso me ajuda bastante. Dá um like aí se você gostou da aula, porque isso ajuda a impulsionar aí os meus vídeos para que ele possa chegar a mais pessoas. Agora, eu gostaria de pedir para você se imaginar policial penal federal fazendo a diferença na segurança pública. Vale a pena, galera? Demais. Eu sou integrante da segurança pública e garanto para você que algumas de suas atuações vai valer cada segundo da sua preparação. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo. Vai ter mais aulas sobre a legislação referente ao Departamento Penitenciário Federal, ao Departamento Penitenciário Nacional. Conhecimentos complementares, bloco 2, você vai estudar comigo aqui no meu canal. Nos vemos em breve. Forte abraço!